Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o centro cirúrgico, sobre a estrutura física, tanto do centro cirúrgico quanto da recuperação pós-anestésica. Então tá, o que é a unidade de centro cirúrgico? Ela é composta pelo centro cirúrgico propriamente dito, a sala de recuperação pós-anestésica e o centro de materiais de esterilização. Esse CME que tem dentro da unidade de centro cirúrgico é uma unidade satélite, porque os funcionários de dentro do centro cirúrgico não podem ficar saindo toda hora para pegar material. Então, assim, eles fazem o quantitativo dos materiais que eles precisam no dia e buscam no CME e deixa guardado nesse CME satélite dentro do centro cirúrgico. A unidade de centro cirúrgico é um conjunto de elementos destinados à atividade cirúrgica, recuperação anestésica e no pós-operatório imediato. O centro cirúrgico é uma organização complexa com características e assistências especializadas, devido ao grau de complexidade dos procedimentos realizados lá dentro. Então, o centro cirúrgico é uma unidade crítica. Então, assim, tem-se um cuidado maior lá dentro devido à sua complexidade. Então, tá, o centro cirúrgico é o conjunto de áreas e instalações destinada à realização de procedimentos anestésicos cirúrgicos, recuperação pós-anestésica e pós-operatório imediato. Então, assim, o que compreende o centro cirúrgico? O que acontece dentro do centro cirúrgico? Então, assim, a realização de procedimentos anestésicos cirúrgicos, recuperação pós-anestésica, que é a RPA, e pós-operatório imediato. Assim que sai da sala de cirurgia, vai para a sala de recuperação pós-anestésica, que já é o pós-operatório imediato. Visando o quê? Garantir as melhores condições de segurança para o paciente, conforto para a equipe que o assiste e em condições assépticas ideais e seguras. O centro cirúrgico é considerado atualmente pela RDC 307 de 2020 como área crítica, ou seja, ambiente que existe risco aumentado de transmissão de infecção pelos procedimentos realizados na unidade. Deste modo, deve ser dividida em áreas específicas que são classificadas em não crítica, não restrita, semicrítica, semi-restrita, crítica, restrita. Então, vocês entenderam a complexidade do centro cirúrgico? Só que nem em todas as áreas existe esse risco aumentado de transmissão de infecção. Então, assim, para não se colocar toda a unidade do centro cirúrgico como crítica, eles dividiram elas por áreas. Então, assim, a área não crítica, não restrita, só de falar que é não restrita e não crítica já diz que o risco de contaminação é muito pequeno. Então, assim, a circulação de pessoas é livre, não exigindo cuidados especiais nem o uso de uniforme privativo. Os exemplos são os corredores externos, a secretaria, os elevadores, vestiário, locais de transferência de maca. A área semicrítica, semi-restrita, ela permite a circulação de pessoas e equipamentos, desde que não interfira no controle e na manutenção da asepsia cirúrgica. Então, nesse setor, no semicrítico, já é necessário o uso de roupas privativas, calçados adequados e gorros são necessários. Os exemplos são a sala de guarda de equipamento, a farmácia satélite, a copa, sala de conforto, e a unidade de recuperação pós-anestésica. Roupa privativa. Aqui eu deixei uma fotinha para vocês verem um estilo que é uma roupa privativa. O uniforme ele é privativo, calça e blusa. Quem fornece é a instituição que você trabalha. Eles podem fornecer o propé, que é como se fosse uma touquinha que se coloca no pé, ou existe também um sapato privativo, que ele é feito de pano, que vocês colocam na hora que vai entrar na área crítica.
e semicrítica, o gorro e a máscara. As áreas críticas restritas. Essas áreas só os profissionais que estão diretamente atuando que devem transitar dentro dessa área. Então, assim, ela tem limites bem definidos para circulação de pessoal e equipamento. As máscaras são exigidas, cobrindo boca e nariz, além de roupa privativa do centro cirúrgico. As técnicas de asepsia e as rotinas devem ser rigorosamente controladas e utilizadas. Aí eu deixei 2 exemplinhos para vocês de um centro cirúrgico, muito mais avançado do que o nosso aqui, mas assim, dá para ver que dentro dessas áreas, os profissionais que estão transitando por ela tem que ser o mínimo quantitativo para ter uma segurança maior, e as pessoas que transitam têm que estar, além da roupa privativa, a máscara ela tem que cobrir boca e nariz, principalmente durante as cirurgias. Exemplo, sala cirúrgica, antessalas, corredor interno e os lavabos. Vamos lá. Sobre as áreas físicas, há várias recomendações no SOBEC de como deve ser constituído essa estrutura física do centro cirúrgico. Então, assim, as portas elas devem possuir visores de vidro para evitar sua abertura a qualquer momento e impedir acidentes. Elas devem também ter dispositivos para que a pessoa não precise utilizar das mãos para abri-las. O piso ele deve ser resistente, não poroso, significa o quê? Bem liso e de fácil limpeza, permitindo a rápida visualização de sujeira, não conter ralos nem frestas, ser pouco sonoro e bom condutor de eletricidade estática, ter uma malha de fios de cobre ligada a um fio de terra, ser autonivelante, não conter emendas e ser antiderrapante. Então, assim, dentro do centro cirúrgico, os pisos devem ser desta forma. As junções entre o rodapé e o piso precisam ser feitas de forma a permitir a completa limpeza do canto formado. Então, se os cantos das paredes e dos tetos, e os rodapés também, que na nossa casa a gente tem o rodapé que é aquele azulejinho e dá aquele quadradinho. Dentro do centro cirúrgico, para melhorar a limpeza, essas áreas elas têm que ser abauladas, então assim, arredondadas para que não tenha, não junte sujeira, sujidade nessas arestas, facilitando a limpeza. As paredes elas devem ser revestidas de material liso, resistente, lavável, antiacústico e não refletor de luz, pintada de cores que evitam a fadiga visual. As tintas não devem possuir cheiro. A iluminação. As lâmpadas na sala de operação, elas devem ser o quê? Fluorescentes, e é necessário que exista iluminação direta com foco cirúrgico, que devem ter como característica a ausência de sombras, a redução dos reflexos e a eliminação do excesso de calor. Porque os profissionais que estão diretamente na cirurgia, fazendo o procedimento cirúrgico mesmo, esse foco fica muito próximo dos rostos deles. Então, assim, tem que evitar que se tenha sombras, reduzir os reflexos e também diminuir o calor. Porque, às vezes, se uma cirurgia for muito grande, o profissional ele sofre com esse procedimento, né, com esse foco. O ar-condicionado. Ele deve possuir um sistema de ar-condicionado central, com o objetivo de controlar a temperatura e a umidade, promover a adequada troca de ar, remover gases anestésicos e partículas em suspensão. No centro cirúrgico, o ar-condicionado ele fica ligado 24 horas. Ele não é desligado, até mesmo para se diminuir o risco de infecções lá, de bactérias mesmo. Tomadas. Elas devem conter sistema de energia com gerador próprio e sistema de aterramento para instalações elétricas. As tomadas de 120 e 200 volts devem estar a 1,5 metro de distância do chão.
devidamente identificadas e alimentadas por circuitos críticos para aparelhos transportáveis de raio-x. Então, assim, as tomadas elas têm que ter um sistema de emergência com gerador próprio que garanta, em caso de queda de energia, que no mínimo em 10 segundos a energia seja restabelecida e que ela consiga durar. Esse gerador tem que fornecer energia no mínimo 1 hora para que não ocorra nenhum problema. Porque imagina, na hora da cirurgia, a luz acaba, o paciente está com respirador, o médico está usando um bisturi elétrico, a energia acaba, o procedimento ele não pode ser interrompido, porque senão o paciente entra em óbito. Então, assim, necessita e é obrigatório que tenha esse sistema de energia de emergência com gerador próprio. Esse gerador, ele é exclusivo para o centro cirúrgico. Os lavabos. Os lavabos são como se fossem pias, tá? Só que o lavabo cirúrgico ele é destinado à degerminação de mãos e antebraços, devem possuir profundidade que permita a realização do procedimento sem o contato com as torneiras e as bordas, conter torneiras com comando que dispense o contato das mãos para o fechamento, o uso de dispensadores de sabão líquido para degermação e recurso para secagem das mãos. Então, esse lavabo, as torneiras que tem, não tem como você abrir manualmente, você vai utilizar o pé. E o sabão líquido também, para que a pessoa ela tenha o mínimo de contato com outros materiais, para que realmente essa lavagem das mãos seja adequada. Então, assim, a partir do momento que os profissionais que vão atuar na cirurgia iniciam a lavagem cirúrgica das mãos, nesse lavabo ele tem que ter a profundidade correta, porque o profissional ele não pode encostar o braço em nada e nem as mãos, tá? As instalações fluidos mecânicas do centro cirúrgico são o vácuo, oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso. Quem já foi no hospital, quem já ficou internado, já viu que nas paredes dos hospitais tem essas saídas de ar. Então, assim, de fluidos, né? São usados o vácuo, o oxigênio, o ar comprimido e o óxido nitroso. O óxido nitroso, ele é colocado instalado nos carrinhos de anestesia e nas máquinas de respiração. E o oxigênio também. Então, assim, no aparelho de respiração e nos carrinhos anestésicos, são utilizados esses 2 tipos de gases. E é necessário também o ar comprimido, que se o paciente precisar de ser aspirado e essas aspirações que acontecem durante a cirurgia, então, assim, tem que ter essas instalações fixas Vamos lá, recapitulando. As instalações do fluidos mecânicos do centro cirúrgico são, então, assim, na unidade cirúrgica tem que ter nas paredes fixas essas saídas de gases, o vácuo, o oxigênio, o ar comprimido e o óxido nitroso. Aqui eu tirei só umas fotinhas só para vocês visualizarem, como vocês nunca trabalharam no centro cirúrgico. Então, assim, as portas, ela abre para os 2 lados. Então, assim, não precisa ter o contato manual. A pessoa pode empurrar com o corpo para se evitar muito contato. Isso aqui é o lavabo que eu falei. São grandes pias. Aqui embaixo é onde tem o acionamento tipo pedal. Então, assim, ele não vai ter o contato da mão e essa torneira ela não tem local de abrir manualmente. Então, assim, eles têm que usar pedais. Na hora que ele aperta, a água sai. Aqui, ó, quando eu falei da junção entre o rodapé e o piso, aqui tá mostrando que ela é abaulada, ela é arredondada, ela não tem cantos, aqueles cantinhos quadradinhos,
para facilitar a limpeza e evitar acúmulo de sujidade. Os tetos, como eu falei, ele tem que ser de material resistente, lavável, não deve conter ranhuras e não deve ser poroso, para facilitar a limpeza e impedir a retenção de micro-organismos. Esse daqui é um foco, ele é móvel e também tem o foco que é fixo. Aqui, esse daqui já é um foco fixo. Esse foco ele está colocado na parede, no teto da sala cirúrgica. Então esses recursos materiais, eles são classificados em permanentes ou de consumo. O controle do material do centro cirúrgico, Vamos lá, gente, desculpa. Os materiais, eles são classificados em permanentes ou de consumo. O controle dos materiais utilizados no centro cirúrgico são de competências da equipe de enfermagem. Olha a responsabilidade dos profissionais que trabalham dentro dessa unidade. Então, se quem trabalha lá dentro é responsável em manter esse serviço, esses materiais, e controlar os gastos, porque não pode não ter o material durante uma cirurgia, sempre tem que ter. Os materiais permanentes podem ser fixos ou móveis. Os móveis são aqueles que podem ser deslocados ou acrescidos à sala de operação de acordo com a necessidade do ato operatório, dentre os quais destacam-se fixos, negatoscópio, canalização de gases, foco cirúrgico central. Esses são fixos, significa o quê? Que eles vão estar fixados na parede. Então, esse daqui é um negatoscópio, que é onde o médico ele vai olhar o raio-x do paciente durante a cirurgia. Então, nas cirurgias ortopédicas, é utilizado muito, porque o médico ele tem que saber a cada momento como está sendo a cirurgia. Então, se nas cirurgias ortopédicas tem uma quantidade muito grande de raio-x que é feito durante a cirurgia, e o médico vai observando. Essa canalização de gases, que eu falei que são os obrigatórios que tem que ter, também é fixado na parede. E esse foco cirúrgico central, ele é bem colocado bem acima da cama cirúrgica, tá? E ela tem a facilidade de locomoção. Então, assim, tem como colocar o foco diretamente onde o médico quer que esteja mais iluminado. E os móveis? Mesa cirúrgica, o aparelho de anestesia, aspirador de secreções, foco auxiliar, que é aquele foco que eu mostrei de rodinha, suporte de soro, suporte de braço, balança para pesar as compressas e gases, mesas auxiliares de maio, de instrumentação e de roupa. Quando vocês forem trabalhar no setor e for fazer um estágio, vocês vão ver que tem vários tipos de mesas auxiliares. Então, assim, é uma mesa para colocar o instrumental cirúrgico e uma mesa para se colocar as roupas, os campos fenestrados que cobrem o paciente, que são estéreis. O hamper, carro ou mesa de solução em materiais esterilizados, mesa para medicamento e material de consumo, balde de inox para se colocar matérias orgânicas, escada para o médico subir, ou um profissional. O profissional que precisar de uma escadinha para subir tem que ter, e para o paciente também. Bisturi elétrico ou eletrocautério e materiais para posicionar o paciente. Aí aqui eu tô mostrando, esse daqui são os móveis, então assim, eles podem ser colocados de um lugar para o outro. Então, se um foco móvel, essa mesa cirúrgica, ela tem as rodas que são acionadas, então assim, tem como arredar para fazer a limpeza adequada desse piso, o carrinho de anestesia, os hampers, esse daqui é um eletrocautério, esse aqui é uma mesa de maio, onde vai colocar-se os instrumentais cirúrgicos. E aqui está uma unidade de centro cirúrgica linda,
toda montadinha, com cadeira, com a mesa, o carrinho anestésico, a canalização dos gases, o ar-condicionado, o foco fixo, o eletrocautério, tá? Os recursos humanos dessa unidade. Os recursos humanos, quando a gente fala, são os profissionais envolvidos neste procedimento, nesta unidade. Então, assim, o centro cirúrgico, ela conta com equipe multidisciplinar, porque são várias especialidades trabalhando junto com o mesmo objetivo. Então, assim, tem os enfermeiros, técnicos de enfermagem, cirurgião, anestesiologistas e equipe das unidades de apoio, que são limpeza, porque sempre quando acaba uma cirurgia, é acionada a limpeza, que tem que ser realizada a limpeza imediata. Equipe de enfermagem, são divididos entre enfermeiro coordenador, assistencial, perfusionista, técnico de enfermagem, instrumentador cirúrgico e auxiliar de enfermagem. E o administrativo, que é o auxiliar administrativo e circuito de marcação cirúrgica. Então, sim, essas são as principais áreas que nós temos, os principais recursos humanos que a gente tem. Então tá, o enfermeiro coordenador, ele dentre as suas atribuições, ele tem que planejar, organizar, dirigir ou executar o plano, controlar e avaliar. Então, assim, ele é o coordenador, ele pode sim prestar assistência, atendimento assistencial, mas ele é aquele como se fosse o chefe de outro enfermeiro. Então, se ele vai planejar, determinar com antecedência o que deve ser feito, organizar, determinar quando e em que sequência o trabalho deve ser feito, dirigir ou executar o plano, aplicar força humana ao trabalho, controlar, determinar se o trabalho foi feito e avaliar, verificar cuidado prestado. Esse enfermeiro coordenador, além dessas atribuições, ele tem que participar da elaboração das rotinas ele tem dentro da sua função de coordenador, ele tem as atribuições realizadas ao funcionamento da unidade, relacionadas à área técnica administrativa, relacionada à área assistencial e relacionada à área administrativa. Então, assim, esse enfermeiro coordenador, ele vai realizar essas funções dentro da unidade do centro cirúrgico. O enfermeiro assistencial, ele é subordinado ao enfermeiro coordenador, tá? E ele, além de várias outras atribuições, a gente pode destacar, realizar plano de cuidados de enfermagem e supervisionar a continuidade da assistência prestada ao paciente cirúrgico, prever os recursos humanos necessários ao atendimento na sala operatória, supervisionar as ações dos profissionais da equipe de enfermagem, checar previamente a programação cirúrgica, fazer a escala diária de atividades dos funcionários. Então, assim, esse enfermeiro assistencial é aquele que vai estar dentro da unidade durante todo o seu plantão. Porque o enfermeiro coordenador, ele tem que participar de reuniões, ele que contrata os funcionários que vão entrar no setor, ele que tem que dar o aval, que a pessoa tem que ter experiência para poder entrar dentro do centro cirúrgico, porque o centro cirúrgico é uma área muito complexa. Então, assim, esse enfermeiro coordenador faz essa parte. O assistencial, quando fala assistencial, você imagina o quê? Assistência direta. Então, assim, ele vai orientar a sua equipe de enfermagem, que a enfermagem Ai, gente, sumiu a palavra, meu Deus. A enfermagem, ela é subordinada a ele, a equipe de enfermagem. Então, esse enfermeiro assistencial, os técnicos de enfermagem, ele é o responsável pelo setor durante o seu plantão, e o coordenador, ele é responsável por toda a unidade. Entendeu a diferença? O técnico de enfermagem. Eu coloquei um balãozinho aqui, o restante das atribuições eu enviei em anexo, junto com
com esse slide. Então, assim, eu quero que vocês leiam, releiam, para entender quais são as competências do técnico de enfermagem dentro do centro cirúrgico. Porque é uma área muito importante, vocês têm que entender o que o técnico de enfermagem faz. Para quando vocês forem para a prática, já está na sua cabeça. Você fala assim, nossa, não é que eu li isso, então eu já sei até o que eu vou fazer. E vai saber como se comportar dentro desse centro cirúrgico. Então, assim, eu peguei algumas atribuições, aí tem seguir com norma o Código de Ética Profissional do Conselho Regional de Enfermagem, o COREN. Isso é para todos os setores. Cumprir normas e regulamentos da instituição e do setor. Fazer parte de treinamentos e programas de desenvolvimento oferecidos. Colaborar com o enfermeiro no treinamento de outros profissionais. Você viu, vocês colaboram muito com o enfermeiro, então, assim, vocês têm que ter um conhecimento que vocês vão participar de treinamentos, mas vocês também podem auxiliar o enfermeiro durante um treinamento, entendeu? Se vocês tiverem conhecimento e quiserem realmente fazer a diferença no setor em que vocês trabalham, então, assim, vai ser notado que você tem um conhecimento bom, que você faz as coisas nas normas corretas. Então, sim, você pode auxiliar também o enfermeiro no treinamento de outros profissionais. Conservar o ambiente de trabalho limpo e organizado, manter boa relação de trabalho com a equipe interdisciplinar, zelar pelas condições ambientais de segurança do paciente e da equipe multidisciplinar e atentar-se a escalas de atividades diárias. E aí tem, no anexo que eu mandei, tem várias outras atribuições do técnico de enfermagem. O instrumentador cirúrgico. O instrumentador cirúrgico pode ser uma pessoa que fez um curso e tenha essa titulação, pode ser um enfermeiro, pode ser um técnico, desde que se tenha essa titulação de instrumentador cirúrgico. Tá? Muitos técnicos de enfermagem antigamente conheciam o médico gostava e o médico ensinava ele a ser o instrumentador cirúrgico. Hoje já tem cursos que dão essa especialização, a nossa escola técnica tem também, e assim, para complemento de curso técnico para vocês é muito bom, que aí é uma área que tem uma demanda boa, tá? E aí, o que o instrumentador cirúrgico faz? Ele confere os materiais, equipamentos e instrumental cirúrgico necessário ao ato cirúrgico. Ele paramenta-se com técnica asséptica cerca de 15 minutos antes do início da cirurgia. Conhece instrumental cirúrgico por seus nomes e dispô-lo sobre a mesa de acordo com a utilização em cada tempo cirúrgico. Certifica-se que a montagem e a organização da mesa de instrumentos atende às particularidades do procedimento e preparar as agulhas e fios de sutura adequadamente de acordo com o tempo cirúrgico. Então, assim, o instrumentador cirúrgico é o segundo braço do médico, porque quando o médico chega para o ato cirúrgico, a mesa já está toda pronta, organizada, ele tem que conhecer todos os materiais pelos nomes, porque o médico vai pedir por nome, cada pinça, cada fio, cada agulha, tudo que for utilizado, o médico pede diretamente ao instrumentador cirúrgico. O auxiliar administrativo não necessariamente necessita de ser um técnico de enfermagem ou um auxiliar de enfermagem, mas na maioria das vezes eles colocam aqueles profissionais ou que não se adaptaram em nenhuma outra área ou que têm uma afinidade muito grande com essa área administrativa. Então, quais as competências? Compete executar atividades administrativas específicas da área de atuação e garantir o bom atendimento ao paciente no período perioperatório. Em algumas instituições, o auxiliar administrativo está sob a supervisão de um enfermeiro. Prestar atendimento telefônico aos pacientes internos e externos, realizar agendamento das cirurgias via telefone ou sistema informático. Como vocês observaram, a equipe que atua no centro cirúrgico é composta por um grande número de profissionais de diversas formações, por isso que se fala equipe multidisciplinar.
Assim, a equipe cirúrgica é composta por médicos, anestesistas e cirurgiões, equipe de enfermagem, enfermeiros e técnicos, auxiliares administrativos, técnico de raio-x e equipe de limpeza e higienização. Os técnicos de raio-x, tem o técnico responsável pelo centro cirúrgico e ele fica dentro da unidade cirúrgica. É de suma importância o trabalho em conjunto e coeso de todos os integrantes da equipe cirúrgica, de modo a conferir ao paciente os mais elevados padrões de qualidade de assistência segura e livre de riscos evitáveis. Agora um pouquinho da sala de recuperação pós-anestésica. Então, ela é uma área destinada à permanência dos pacientes logo após o término do ato cirúrgico, do ato anestésico cirúrgico, até a recuperação da consciência, eliminação do anestésico e estabilização dos sinais vitais. Então, assim, essa unidade ela é dentro do centro cirúrgico ou nas suas proximidades, mas sempre assim, todas as unidades de centro cirúrgico é padrão que a sala de recuperação anestésica seja dentro do centro cirúrgico, favorecendo o transporte rápido do paciente anestesiado para este local. Então, assim, o paciente, após iniciou sua cirurgia, o paciente foi anestesiado, acabou a cirurgia, foi feita a reversão da anestesia. Esse paciente ele vai ser encaminhado para essa sala de recuperação pós-anestésica, onde ali ele vai ser monitorado mais de perto pela equipe, para se evitar os efeitos contrários da volta da anestesia, assim que o paciente ele está nessa unidade. Então, assim, vamos lá. O paciente chegou na RPA, então se ele acabou de ser extubado ou acabou de ser revertida a anestesia, então ele foi feita uma cirurgia, ele está mais vulnerável. Dentro dessa sala de recuperação pós-anestésica, o cuidado ele é feito diretamente e continuamente para esse paciente. Então, o cuidado é um cuidado mais próximo, para se evitar qualquer complicação pós-operatória, tá? Então, na resolução do Conselho Federal de Medicina, eles falam que a sala de recuperação pós-anestésica, que o paciente, desde a admissão até o momento da alta, os pacientes dessa sala de recuperação, eles devem permanecer monitorizados e avaliados clinicamente quanto à circulação, através da aferição de pressão arterial e dos batimentos cardíacos, e determinação contínua do ritmo cardíaco por meio de cardioscopia. Então, é o aparelho de monitor cardíaco. Então, assim, o paciente, ele tem que estar utilizando esse aparelhamento, né, para estar se observando e monitorando esse dado, a circulação. A respiração, incluindo determinações contínuas de saturação periférica da hemoglobina, o estado de consciência, a intensidade da dor, o movimento dos membros inferiores e superiores pós-anestesia regional, ao controle da temperatura corporal e dos meios para segurar a normotermia e ao controle de náuseas e vômitos. Então, assim, desde a admissão até o momento da alta, os pacientes eles permanecerão monitorizados e avaliados clinicamente quanto a circulação, a respiração, a consciência, a dor, a movimentação, a temperatura corporal e o controle de náuseas e vômitos, que isso tudo influencia para que o paciente tenha alguma complicação pós-cirúrgica. Então, sim, é avaliado continuamente esses achados clínicos. Então, a circulação através da aferição de pressão, do batimento cardíaco, do ritmo cardíaco, através do monitor cardíaco, a respiração através do aparelho de saturação, que é tudo ligado nesse aparelho cardíaco multiparâmetros, que ele vai avaliar pressão arterial, batimento cardíaco, ritmo e a saturação do paciente. O estado de consciência do paciente. Então, assim, na cirúrgica 2, vocês vão ver bem adentro esses
cada um desses achados clínicos, a intensidade da dor. O estado de consciência é realizado através de perguntas, então, assim, vocês vão perguntar para o paciente seu nome, sua idade, porque no início, quando o paciente ele retorna da anestesia, às vezes ele está um pouco confuso, aí depois ele tem que começar a voltar à normalidade, não chegar lá consciente e depois ele ir perdendo essa consciência, que isso mostra que está tendo alguma coisa errada. Então, o estado de consciência é normal que ele chegue sonolento, só que a partir dos minutos que vão passando dentro dessa RPA, o paciente ele tem que ter uma melhora, porque é o quadro esperado. Se há uma piora, é porque ele está tendo alguma complicação. A intensidade da dor, porque a gente tem que valorizar a dor do paciente, porque cada um sente uma dor diferente, e não justifica paciente dentro de um hospital sentir dor. Então, imagina logo após uma cirurgia, como deve ser essa sensação de dor, mas aí tem como você quantificar a intensidade dessa dor, tá? Aí tem os movimentos inferiores e superiores pós-anestesia regional, então se o paciente ele tem que ir retomando essa movimentação a cada instante que ele está dentro dessa unidade de recuperação anestésica. A temperatura corporal, porque o paciente ele como lá é muito frio e o procedimento às vezes pode ter uma perda de sangue, o paciente tende a ter o início de uma hipotermia. E ele sai da sala cirúrgica sentindo muito frio. Por isso que dentro do centro cirúrgico, quando chega na RPA, o paciente ele é envolto em cobertas. Para quê? Para que essa temperatura corporal ela volte à normotermia. E o controle de náuseas e vômitos também, que às vezes é efeito da anestesia, ou às vezes pode ser uma complicação pós-operatória. Tá. Os materiais que são obrigatórios dentro da sala de recuperação pós-anestésica. Então, tem que ter oxigênio com fluxômetro, ar comprimido, vácuo clínico, sinalização de enfermagem, tomadas de 110 e 120, foco de luz, monitor cardíaco, oximetria de pulso e esfigmomanômetro, que é o aparelho de pressão que é conectado nesse monitor cardíaco, e o oxímetro de pulso também. Então, aqui vocês veem, isso aqui é uma sala de recuperação pós-anestésica, que está mostrando 2 leitos, mas sempre são mais. Então, assim, tem que ter um monitor cardíaco, um oxímetro de pulso e um esfigmomanômetro para cada leito, tá? E todas as outras, oxigênio, ar comprimido, vácuo, para que o paciente ele tenha todo o atendimento necessário em caso de urgência. E através dessa monitorização, consegue-se prever algum início de complicação pós-anestésica e pós-cirúrgica. Tá. Tem que ter também, então tem que ter sistema de abastecimento, instalações e equipamentos básicos. Tem que ter equipamentos e materiais de suporte respiratório, equipamentos e materiais de suporte cardiovascular. Aí essa daqui já é uma sala de recuperação pós-anestésica mais ampla. Ela tem que ter ventilador mecânico, máscara e catéteres, sondas de aspiração, carrinho de material de emergência com material para intubação e ventilação manual. Se caso o paciente ele apresente uma parada pós-anestésica, tem que ter esse suporte, tá? Ventilatório, e também suporte cardiovascular, soro, equipamentos para soro e transfusão, catéteres, seringas, agulhas para medir pressão venosa. Então, assim, o paciente, e tem que ter no carrinho de emergência também tem materiais para reanimação cardiopulmonar, tá? Quando o paciente ele sai da cirurgia e ele entra na RPA, o anestesista ele é o responsável por aquele paciente. Quando são unidades mais grandes, tem um anestesista que é fixo nessa sala de recuperação pós-anestésica.
Mas quando não, o médico, o anestesista que fez o procedimento, ele é responsável pelo paciente nessa sala de recuperação pós-anestésica. Então, qualquer complicação, a equipe de enfermagem tem que chamar esse médico anestesista e só ele que vai poder liberar o paciente para o quarto, tá bom? Aí já é o médico anestesista, que ele é o responsável. E em caso de transferência desse paciente do centro cirúrgico para uma UTI, quem leva também é a equipe de enfermagem mais o anestesista, porque ele vai passar o plantão, vai passar todos os procedimentos que foi realizado no paciente para o médico assistente lá da UTI, da unidade de tratamento intensivo. Eu vou mandar para vocês também as atribuições do técnico de enfermagem dentro da sala de recuperação pós-anestésica. Fica um técnico responsável, igual assim, a sala de recuperação pós-anestésica e o centro cirúrgico é como se fosse uma unidade só, mas separada fisicamente, dentro do mesmo espaço. Igual no CME que eu falei, as estruturas físicas que separam um setor do outro. Então, a equipe de enfermagem que trabalha nela, você às vezes não fica somente na sala de recuperação pós-anestésica, porque o enfermeiro diariamente ele vai fazer essa escala de trabalho. Então, se um dia você está na sala de cirurgia, um dia você vai para a recuperação pós-anestésica, um dia você vai estar responsável pelo abastecimento da central de CME dentro do centro cirúrgico. Então, assim, o técnico de enfermagem, ele tem que conhecer todas essas áreas, ele tem que estar sempre se capacitando para conhecer melhor as estruturas, porque você vai trabalhar dentro da unidade do centro cirúrgico, não dentro da sala cirúrgica ou dentro da sala da recuperação pós-anestésica. Entendido? Então, assim, o conhecimento é muito importante para isso. Às vezes, assim, dentro do centro cirúrgico, muita gente fala assim que a elite trabalha dentro do centro cirúrgico. Mas por quê? Eles têm a obrigação de ter um conhecimento maior devido à complexidade da unidade. Quem trabalha no centro cirúrgico não quer sair nunca. Eu, no meu estágio de enfermeira, eu até comecei a gostar muito do centro cirúrgico, mas até então eu sempre gostei de trabalhar dentro da UTI. Mas, assim, é um lugar que demanda-se um conhecimento maior. Mas nada que o estudo não te coloque na frente, entendeu? Vocês têm sempre que estar estudando. Sim. Aí agora, gente, vocês vão retornar para o MET, tá? Eu vou passar lá o exercício de fixação. E vocês vão ter que me enviar até as 20 horas, tá bom? E valerá como a chamada do segundo horário, tá bom? A primeira a gente fez presencial na hora que a gente iniciou a aula, antes de assistir essa aula. E agora o exercício de fixação, vocês vão voltar para o MET, eu vou estar enviando no WhatsApp para a gente tirar alguma dúvida. E vocês têm que responder para mim até as 20 horas, tá? Muito tranquilinho, muito facinho e até amanhã. E eu tenho que passar alguns recados para vocês. Então, sim, por favor, retornem para a plataforma, tá bom?